Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de LaTeX Online do ramo estudantil 3EOL. Eu sou o Gabriel Bueno e na aula de hoje a gente vai ver a primeira parte do conteúdo de equações, principalmente equações com sobrescrito e subscrito, frações, radiciação, somatório, produtório, integral e limite. Temos bastante conteúdo, então vamos lá. Gente, o ambiente que a gente usa para inserir as equações é o ambiente equation, tá? E um comentário importantíssimo a respeito dele é que ele é um ambiente matemático. E isso é uma propriedade muito importante, porque existem comandos, que são os comandos que a gente vai ver na aula de hoje, que só funcionam em ambientes matemáticos. O equation é um tipo, ele não é o único, mas esses comandos vão funcionar dentro dele, tá? E logo de cara, a gente já pode citar o acento circunflexo, que antecede um sobrescrito, que é basicamente um expoente, e o underline, que antecede um subscrito, que é quando você quer, sei lá, colocar um x0, x1, x2, que tem um númerozinho pequeno do lado. E pessoal, agora eu vou lá no código mostrar isso para vocês, tá? Só queria dizer que, como a gente tem bastante conteúdo, eu quero deixar avisado que eu vou ficar indo e voltando do slide para o código para mostrar o conteúdo e mostrar o exemplo. Mostrar o conteúdo e mostrar o exemplo, tá? Eu acho que assim vai ficar mais dinâmico, então bora lá. Gente, estou aqui no Overleaf, tá? Aqui no nosso documento. E para ganhar tempo, eu já deixei as sessões devidamente criadas, então vamos lá. Como que eu uso o ambiente equation para fazer uma equação extremamente básica? Então, vou encontrar a barra begin, equation, e coloco uma equação, sei lá, x mais 9 igual a 5u, por exemplo. Aí eu vou compilar aqui para a gente ver como que é a primeira carinha do equation. E olha lá, foi compilado, vocês estão vendo que dois comentários a respeito do equation. Primeiro, a equação ela fica centralizada e isso fica muito bem apresentado nos relatórios, tá? E segundo, a equação ela fica enumerada. Então, conforme a gente for dando vários equations, elas vão tendo um número. Isso é importantíssimo para relatórios científicos, porque você não fala assim, a equação acima ou a equação abaixo. Você fala a equação 1, a equação 2, a equação 3, certo? Então, isso é mais formal para quando a gente está fazendo relatório, que é o objetivo que a gente tem aqui, né? Mostrar para vocês como colocar equações nos relatórios. Lembrando que a gente não vai resolver elas, eu só vou me preocupar em ensinar para vocês como escrever. Tá certo, pessoal? Bom, e sobre sobrescrito e subscrito, né? Vou criar um outro equation aqui para a gente ver. Eu vou colocar uma equação, sei lá, x0 mais x1 mais y, por exemplo, igual a 9. Aí, sei lá, eu quero colocar um y ao cubo aqui, e aqui eu quero colocar um ao quadrado, por exemplo. Vou colocar aqui, opa, um ao quadrado aqui, perdão. Mas vamos compilar aqui pra gente ver como fica. Ah lá, vou dar um zoom, pra ficar melhor pra ver, porque acho que tá muito pequeno. Ó, gente, o meu sobrescrito é o expoente aqui, tá vendo? O expoente 2 e esse expoente 3. Já o meu subscrito é esse zerinho e esse 1 aqui, que é tipo uma variável que tem número, né? Tipo, normalmente a gente usa isso pra... Usa bastante em álgebra linear isso, né? Então pode ser que seja útil para vocês. E você pode combinar também, igual eu fiz aqui, ó. Eu coloquei um subscrito e aí fora eu coloquei um sobrescrito em tudo, né? Dá pra fazer isso também. Isso que eu tô falando é para quando você quer fazer um subscrito ou um sobrescrito de apenas um algarismo. Como assim, Bueno? Bom, vou criar um outro exemplo aqui, vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Vou copiar esse. Só que aqui eu vou colocar, por exemplo, 10 e aqui 30. Eu vou recompilar e ele vai dar um bugzinho. Olha lá. Vocês estão vendo aqui? Aqui o meu é x10. Era para estar um 10 pequeno aqui, só que o 0 não. E aqui está elevado a 30, só que só tem o 3. Por quê? Porque o LaTeX só reconhece o primeiro, tá? E da mesma forma aqui só reconhece o primeiro. Mas eu quero que ele pegue os dois algarismos. Então o que eu faço?
Eu venho aqui, coloco chaves aqui, chaves aqui. Aqui mesma coisa, chaves aqui e chaves aqui, que daí ele vai pegar esse conjunto todo, tá, pessoal? Então, vou recompilar aqui para a gente poder ver e comparar. Olha lá, agora sim, o meu x10, né? E o meu y tá elevado a 30. Então, perfeito. Vou tirar um zoom aqui porque, ó, como eu falei, as nossas equações estão ficando enumeradas e isso fica bem legal no documento final. Vou voltar para o slide agora para a gente ver sobre frações. Gente, estamos aqui de volta. Então, o comando que a gente usa para frações é o contrabarra frac. Aí a gente coloca o numerador e o denominador. Aqui temos um código de exemplo e alguns comentários sobre ele. Notem que aqui tem um subscrito, aqui tem outro subscrito. Aqui, esse contrabarra C dot é esse pontinho aqui da multiplicação, tá? Então, se você quiser pôr o pontinho da multiplicação, dá um espaço contrabarra C dot. E aqui o contrabarra frac, 1 é o número de cima, 2 o número de baixo. Tranquilinho, né, gente? Então, se você quiser continuar vendo esse exemplo, dá um pause no vídeo, mas agora eu vou lá na IDE para a gente ver um outro exemplo na prática. Bom, voltamos aqui. Então, mesmo procedimento. Primeiro eu crio meu ambiente e agora eu dou um contrabarra frac e eu quero, sei lá, eu quero x menos 0, não, menos 0 não, né? X menos 10, y mais 7, eu quero que isso seja igual a 65,4, né? 654. Vou compilar aqui. Olha lá, gente. Certinho, ó. Vou dar um zoom para facilitar a vista. Minha fração está aqui do jeitinho que eu queria. X menos 10, y mais 7, 654. Bueno, sobrescrito e subscrito funciona na fração? Funciona. Funciona em todos esses comandos matemáticos que a gente vai ver. Mas vou colocar um exemplo aqui. Vou colocar um x underline 2, eu dou um espacinho aqui. E aqui eu vou colocar um y elevado a 3, por exemplo. Então ele vai ficar x2 menos 10 dividido por y ao cubo mais 7. Olha lá. Perfeito. Outra coisa, dá para colocar isso aqui em números também, tá? Não precisa ser só em variável. Então, vou colocar aqui só para mostrar, ó. Coloquei um 7 ao cubo aqui. Mas tranquilo, gente. O contrabarra frac é isso, então você coloca o número de cima e o número de baixo, ou a expressão, né? No caso aqui eu tenho uma expressão. Vamos voltar lá para o slide para ver sobre radiciação agora. Bom, o comando para radiciação é contrabarra sqrt, e aí você coloca o índice da raiz e o radicando, que é o que vai dentro da raiz. Bom, aqui a gente tem um código de exemplo que é bem simples. Eu tenho um c igual a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Isso aqui, vocês lembram, é teorema de Pitágoras, né? Só que ele está reescrito aqui por causa da raiz. E notem que, se você quer fazer uma raiz quadrada, você deixa o colchetes em branco, porque não precisa pôr o índice. Mas agora, se você quer uma raiz cúbica, quádrupla, quíntupla, aí você coloca o índicezinho aqui. Vamos lá para o código para ver um outro exemplo. Estamos aqui de volta. Novamente, eu vou criar outra equation aqui. E eu quero, sei lá, trabalhar sqrt. Eu quero uma raiz cúbica e eu quero x mais y menos 8 e eu quero que isso seja igual a 5r menos 8u. Por algum motivo eu tenho essa equação que eu tenho que escrever no meu relatório. Então vamos lá. Aqui apareceu a minha equação bonitinha, tá? Então x mais y menos 8, 5r menos 8u. Se eu quiser pôr um sobrescrito e um subscrito, funciona também. Então vamos supor que eu quero elevar o x mais y ao quadrado. Então, vem aqui, coloco um ao quadrado aqui. E aí, vocês vão ver que ele vai ficar, ó. Então, gente, basicamente você ver a equação que você tem aí e reproduzir ela. É bem direto, é só você saber esses comandinhos aqui e esses macetinhos, mas é bem tranquilinho. Eu quero uma raiz quadrada. Deixa isso aqui em branco. Então, porque aqui, se você não preencher nada, vai ficar sem nada, então isso aqui é uma raiz quadrada, tá? Vou tirar o zoom para a gente ver.
Aqui, ó, nossas equações estão preenchendo o documento e estão ficando devidamente numeradas, o que é muito legal. Vou voltar agora para o slide para a gente ver sobre somatório. Então, bom, pessoal, o comando que a gente usa para o somatório é o _sum. Aí o somatório, para quem já viu sequências de séries, sabe que você tem onde começa o somatório e onde termina. Então, você tem o inferior aqui é o começo e o superior é o término, entre aspas. E tem uma coisa bem legal, que normalmente a gente usa nos somatórios, que é o inft. Se vocês notarem aqui no nosso código de exemplo, esse _inft, ele desenha o símbolozinho de infinito, para mostrar que isso é uma soma infinita, tá? E o meu _dots, porque como é uma soma infinita, eu não vou ficar reproduzindo todas, né? Eu coloco _dots para mostrar efetivamente que é infinito. Bom, vamos lá para o código para ver um outro exemplo disso. Ó, estamos aqui. Novamente, vou criar outra equation. E, bom, eu quero o sum de... Deixa eu pensar aqui. I que começa em 0 e vai até infinito, por exemplo. Da expressão 2 vezes i. Então, 2 c dot i. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser 0 mais 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes 2, 4. Opa, mais 4. Ah, mas eu não quero ficar escrevendo isso aqui infinitamente. Tá bom, então a gente coloca um _dots. E daí ele vai fazer os pontinhos pra gente. Compilar aqui, pra gente ver como que fica esse somatório. Olha lá, está aqui bonitão. Deixa eu voltar aqui pra vocês o zoom, que fica melhor pra ver. Certo, ó, então eu tenho o somatório de 2i, que daí isso aqui dá 0, mais 2, mais 4, e vai somando infinitamente. Beleza? Ah, bueno, mas está muito colado aqui, né? Eu não gostei disso. Gente, tem duas alternativas. Você pode só colocar um parênteses aqui para mostrar que é o somatório dessa expressão, mas aí vai da preferência de cada um, né? Não é necessariamente, né? Não precisa tanto assim, mas se você quiser, pode. E você ainda acha que está muito colado. Tá vendo que aqui tem um espaço? Esses espaços que tem dentro do equation, aqui e aqui, o LaTeX não compila. A gente só põe espaço para ficar separado no código para a gente saber o que é o que. Mas na hora de aparecer no documento, esse espacinho não é compilado. Então, se você quiser um espaço a mais na sua equação, você coloca um tiozinho aqui, que daí ele vai aparecer um espaçamento maior quando você compilar, tá vendo? Então, ele deu um espaçamento um pouquinho maior e isso pode ser relevante para você, às vezes, para a sua equação ficar mais apresentável, dependendo do quão caprichoso você é. Né? Pessoal, vou voltar lá para o código, para o slide, para a gente ver mais um exemplo, só que agora sobre produtório. E o comando pro produtório é o _prod, tá? Então a gente dá um _prod, underline, inferior, superior, é extremamente similar ao somatório, o que muda é só a palavra-chave aqui. Lembra aqui, ó, somatório, sum, produtório, prod. É bem intuitivo. Aqui a gente tem o nosso código de exemplo, então a f de x, que é o produtório de i, que começa em 1 até xi, bem simples. Vamos lá no código que eu vou mostrar um outro exemplo para vocês. Estamos aqui, novamente, cria um equation, e para a gente ganhar tempo, eu vou fazer o seguinte, essa parte aqui eu vou copiar, porque é extremamente parecida, e vou só mudar a palavra-chave aqui de sum para prod. Pronto, então agora eu tenho o produtório de i, que começa em 0 e vai até infinito. De qual expressão que eu quero? Ah, sei lá, eu quero o produtório de i quadrado, por exemplo. E isso aqui é a minha g de x, né? Sei lá, você está fazendo um trabalho e apareceu essa expressão. Então ela está aqui, ó, bonitinha. O produtório de quadrado, de que começa em 0 e vai até infinito, é a sua g de x por algum motivo. Bonitão, né, gente? Bem simples e fica bonito os símbolos. Eu acho bem bonito, fica bem apresentado. De novo, vamos voltar ao slide para ver um exemplo agora sobre integral.
E o comando que a gente usa para integral é muito parecido também, tanto com o somatório, tanto com o produtório, o que muda novamente a palavra-chave. Então, somatório, sum, produtório, prod, integral, int. É bem simples, é só você mudar isso aqui, tá? Aqui a gente tem um exemplo, um código de exemplo. No caso, isso aqui é uma integral definida, porque ela tem limites inferior e superior do intervalo de integração. Mas integrais a gente sabe que existem as indefinidas também, e o LaTeX aceita as duas. Vamos ver? Ó, eu vou criar aqui outra equação. E, novamente, para ganhar tempo, eu vou copiar essa parte, que é muito parecida. Só vou mudar a palavra-chave aqui. Int. Pronto. Mas agora eu tenho que mudar o meu intervalo de integração também, né? Vamos supor que eu queira a integral de menos infinito até mais infinito, né? Ou infinito, da expressão x² menos rx mais 5dx. Vamos recompilar para ver. Vai aparecer a nossa expressão. Aqui, nossa integral, então, que vai de menos infinito até infinito, de x² menos rx mais 5dx. Só que para quem já viu cálculo, sabe que esse dx aqui, ele faz parte da integração, ele não é uma coisa que está multiplicando. Só que aqui ele ficou colado, tá? E isso ficou parecendo que está multiplicando, só que não pode. Então, novamente, a gente vem aqui e coloca o til, e daí com o til ele vai dar um espacinho, e agora sim a minha integral está bem apresentada, tá? E eu falei também que tem a integral indefinida, né? Que é a que não tem intervalo, que não tem limites de integração. Então, eu vou só apagar isso aqui, ó, essa parte aqui, que é dos meus intervalos, e vou deixar a mesma equação para vocês verem. Que a integral ela pode ter tantos intervalos aqui como não. Depende da equação, né, da expressão que você vai ter no seu relatório. E por último, pessoal, vamos voltar lá agora que eu vou apresentar para vocês sobre limites. Então, o comando para a gente fazer limites é o _lin, só que agora ele só tem o inferior, ele não precisa do superior. Por quê? Vamos ao código de exemplo. Aqui a gente tem a definição da derivada, que é a taxa de variação no limite, tá? Mas, enfim. O que a gente precisa prestar atenção não é isso aqui. Tá vendo aqui? _lin, underline, h to 0. Por quê? Porque no limite é quando uma variável tende a algum número, ou alguma outra variável. No caso aqui, o meu h tende a 0. Então, o h está aqui. A setinha aqui é o to. Eu preciso desse _to para minha setinha. E o número para o qual meu h está atendendo é o 0 aqui. Então, vamos lá no código que eu vou mostrar um limite para vocês. Novamente, eu crio uma equação, _equation, né, begin equation. Aí eu quero, sei lá, vamos supor que a minha h de x, ela é o limite de quando... Ops, aqui eu coloquei h de h, não, aqui é h de x. O limite de quando, sei lá, a tende a 5 de quê? Da fração ao quadrado menos 9 sobre 2a mais 5, por exemplo. Então, esse aqui é o meu limite, né? Por algum motivo eu tenho esse limite. Certo? Ó. Então, a minha h de x é o limite de quando a tende a 5 de a² menos 9 sobre 2a mais 5. Mas, ó, aqui também está colado. Eu, particularmente, não gosto que isso fique colado. Então, eu venho aqui, ó, eu quero um espaço aqui, entre o limite e o frac. Então, eu coloco um til aqui, que ele vai dar um espaçamento, é um pouquinho maior só, mas faz diferença para a sua equação ficar melhor apresentada, tá, pessoal? Então, gente, a aula de hoje era isso. E agora eu quero passar alguns exercícios para vocês.
Então gostaria de pedir que vocês reproduzam essas equações que estão aqui no slide, tá? Essa equação aqui famosa do Einstein, essa aqui da ótica, isso aqui é uma derivadazinha, aqui é a distância entre dois pontos no plano, e tem algumas outras que são mais complexas. Essas são as fáceis. Depois de fazer essas, façam essas. Essa aqui, a série de potências da exponencial. Esse aqui é o produtório de xi. Aqui é a integral de seno, que é o cosseno. E aqui uma propriedade da soma de funções no limite, tá, gente? Então, tentem reproduzir essas duas. Ó, vou voltar aqui, ó. Deixar um tempinho aqui. Então, dá um pause no vídeo. Olha essas equações e só de olho tenta reproduzir elas. Depois essas aqui, tá? Lembrando que essa numeração aqui é porque no meu documento eu tive várias equações antes delas. Mas no seu documento essa numeração aqui vai ficar diferente, tá? Mas não tem problema. O importante é que isso aqui fique igual. E bom, a aula de hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Façam os exercícios para treinar, porque eu sei que é muito comando e vocês precisam saber desses comandos, é importante, tá? Se vocês gostaram, deixem o like no vídeo. Usem os comentários para tirar dúvida, se inscrevam no canal e ativem o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos. Eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.